boa noite, minha querida Paraíba. A gente chega agora com o nosso Cidade Alerta, agradecendo você pelo carinho, pela audiência, começando mais uma semana, dando play, em mais uma semana com a graça divina, que Papai do Céu te abençoe, que Ele te guarde, que Ele dê saúde e proteção a você e todos da sua família. Para nós que fazemos aqui mais uma vez o Cidade Alerta, eu peço que Ele nos dê o caminho, o discernimento, a direção para a gente cumprir mais um dia e iniciar mais uma semana debaixo da graça dEle e que Ele nos indique o caminho, a direção para a gente servir com o que a gente sabe fazer de melhor, que é bem informar a família paraibana. Eu peço graça a Deus, em especial eu quero pedir hoje, porque você iniciar uma semana como nós estamos começando, com uma informação com esse peso, para te falar a verdade, eu não gosto nem de acompanhar isso, mas infelizmente a minha profissão me obriga a noticiar essas histórias. Histórias com crianças, histórias que envolvem morte de crianças, me deixa por demais abalado. E é uma informação muito triste, difícil, muito difícil da gente até ir narrando a história e passando para você com detalhes, mas é o nosso ofício. É uma criança e um adolescente. Eles morreram atropelados por um condutor de um carro coletor de lixo na minha querida cidade de Souza. Souza, que é carinhosamente chamada de Cidade Sorriso. E eu tenho certeza que os souzenses hoje não têm o que sorrir. A cidade de Sorriso hoje está chorando. Qualquer cidadão da cidade de Souza que more em Souza ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo não tem motivo nenhum para sorrir hoje. Essa criança e essa adolescente estavam atravessando a rua quando foram atropelados por um carro coletor de lixo. A informação que a gente obteve é que a pancada foi muito forte, não teve tempo de socorro. A pancada, sobretudo na região do crânio, As crianças perderam muito sangue no local. E, infelizmente, o Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, chegou no local, parece que apenas para constatar o óbito dessas duas crianças. Uma região residencial de Souza, um lugar que eu conheço bem, a cidade de Souza, e que, infelizmente, eu vou abrir agora o nosso ao vivo, 6h03, chamando a atenção de você, meu amigo e minha amiga, morador de Souza, ou você do Sertão, do Alto Sertão, daqui de João Pessoa, de Campinas, da Paraíba inteira, para acompanhar essa história agora ao vivo e, ao mesmo tempo, mandar orações, sabe, algum tipo dentro da sua religião, da sua fé, algum tipo de pensamento positivo para as famílias que estão enlutadas nesse momento e procurando ar para respirar, procurando chão para pisar e não tem. Vou falar ao vivo com a Maria Eduarda, está ao vivo aqui comigo, para trazer os detalhes dessa tragédia lá em Souza. Pode colocar a Duda aqui ao vivo comigo. Duda, boa noite para você. Sexta-feira você participava comigo falando sobre o trânsito, sobre o início do feriado. Eu queria muito, sabe, Duda, te chamar aqui nessa segunda-feira para a gente estar fazendo um balanço já do feriado, da Operação Tiradentes, comemorando números de queda de letalidade nas estradas. Mas, infelizmente, é um assunto envolvendo um acidente de trânsito, não deixa de ser, mas extremamente doloroso, extremamente difícil para a gente acompanhar numa segunda. Você é uma jovem, é uma menina ainda jovem, vai acompanhar muita coisa ainda na sua vida profissional. Eu sou um pouco mais velho do que você, Duda, posso te garantir que para mim não há nada que me mexa mais do que ações violentas e mortes de crianças, como a gente vai acompanhar a partir de agora. Minha amiga,
É só uma questão de educação, mas boa noite para você. Olha, Fábio, é até difícil, né, a gente dar boa noite diante de uma notícia como essa, mas esse caso ele aconteceu na CEAP, a Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba, em Souza, como você bem disse, no sertão paraibano. Duas crianças, ou melhor, uma criança e um adolescente, um menino e uma menina, identificados como José Davi e Maria Isis, com idades aproximadamente aí de 15 anos e 8 anos. Elas foram atropeladas por uma caçamba. Essas caçambas que fazem coleta de lixo, sabe, na rua, não se sabe ao certo para quem essa caçamba servia, mas até o que se sabe no momento é que essa caçamba era uma dessas caçambas que fazem a coleta de lixo e segundo relatos das pessoas presentes, esse acidente aconteceu justamente no momento em que as vítimas seguiam pela via principal, no sentido do posto médico, segundo relatos, inclusive, esse acidente teria acontecido em frente à casa do condutor, que possivelmente estaria saindo de casa, fazendo uma conversão à direita, quando atingiu essas crianças bem no ponto cego, né, como dizem nos acidentes de trânsito. Olha, segundo informações, esse caminhão pertence a João de Nenzinha. Segundo as informações iniciais, é esse o nome da pessoa que é proprietário dessa caçamba. Não se sabe ao certo ainda como foi que aconteceu esse acidente, mas segundo relatos é justamente essa informação inicial de que elas seguiam pela via principal de bicicleta. Alguns dizem que elas estavam brincando, inclusive, mas que elas foram atingidas justamente no ponto cego, enquanto esse condutor fazia uma conversão à direita. O condutor, Fábio, fugiu do local. Ele fugiu sem prestar socorro porque, segundo informações, ele mora ali naquela vizinhança e não ficou com medo de sofrer represálias por parte, né, dos seus vizinhos, por justamente ter atingido essas crianças que moram nessa mesma comunidade que ele. A hipótese inicial era de que este homem estaria sob efeito de bebidas alcoólicas, mas ela foi descartada porque, segundo o próprio condutor, ele não consome qualquer bebida alcoólica, ele não faz o uso de qualquer bebida alcoólica. No momento do impacto, essas crianças sofreram um impacto, Fábio, diretamente na cabeça. Então, ao serem atingidas, o impacto foi todo na cabeça e que causou um intenso sangramento. É claro que o pessoal que passava ali no momento chamou o SAMU e também o Corpo de Bombeiros, mas segundo essas organizações, essas crianças, né, ao chegarem ao local, foi constatado que essas crianças morreram no local, elas não resistiram ao tamanho impacto que foi desse acidente, dessa batida. E o que se sabe até o momento, Fábio, é que a Polícia Militar isolou a área para realizar esse trabalho de perícia técnica e também aguardar a chegada da polícia, do delegado de plantão e dos peritos da Polícia Civil. E após esses procedimentos necessários, os corpos dessas crianças serão encaminhados ao IML de Cajazeiras para passar, né, por todos os exames cadavéricos. E o caso vai seguir sob investigação da Polícia Civil, que vai buscar justamente novas informações, mais informações sobre o que ocasionou esse acidente, como ele ocorreu e principalmente qual é a responsabilidade desse condutor, né, que, como eu falei anteriormente, fugiu do local sem prestar socorro a essas vítimas. Como você bem disse, Fábio, a cidade Sorriso, né, hoje teve mais motivo para chorar do que para sorrir, porque, de fato, como você bem disse, é um caso bastante chocante, envolvendo duas crianças aí na flor da idade e que morreram de uma forma tão trágica, né? Bem, a polícia segue investigando, não tem mais informações sobre esse caso, mas o que se sabe até o momento é isso, de que essas crianças sofreram esse impacto na cabeça,
e que não resistiram, faleceram no local. Volto com você. Tá, Duda. As informações ainda são precárias porque aconteceu agora há pouco. Eu estava vindo para cá e estava acompanhando nos grupos aqui do Sistema Correio, aqui do Cidade Alerta, e vendo as informações chegando, e a gente vai vendo tudo e vai dando uma agonia na gente, vai dando uma angústia, porque a gente fica torcendo para que não seja verdade, né? Que seja mentira, uma fake news, alguma coisa assim, mas infelizmente é verdade. Você traz algumas coisas aí que eu queria comentar rapidamente. Lógico que ainda é muito precoce, porque as informações estão chegando. Vou até pedir aos nossos amigos de imprensa de Souza, a gente tem muito, inclusive os companheiros de rádio lá em Souza, a gente tem uma rádio em Souza. Se quiserem cooperar com a gente, vocês têm meu WhatsApp, pode mandar pessoalmente para mim, pode mandar também para o WhatsApp aqui do Cidade Alerta, o 993321212, se vocês souberem de mais detalhes sobre esse acidente. E também através do nosso Instagram, do Fábio Araújo TV e do @Correio TV. Mas a Duda traz um detalhe de que não se sabe ainda ao certo para quem essa caçamba prestava serviço. Quando a gente diz que é coleta de lixo, subentende-se, né, Duda, que prestaria serviço à prefeitura. Porque a coleta de lixo na cidade, ela é feita pela prefeitura. Nem sempre em cidades do interior se tem caminhão de coleta específica de lixo, aqueles caminhões que fazem a coleta de lixo mesmo, propriamente dito, especializados para fazer a coleta de lixo. É uma prática acontecer nessas cidades, Souza acontece assim, imagino também, a terceirização, a locação de algumas caçambas e alguns caminhões por pessoas, por terceiros. A pessoa lá, o seu João, tem uma caçamba, aí ele vai lá e agrega na prefeitura para se fazer a coleta de lixo. E a prefeitura paga um dinheiro para ele, para que a caçamba dele, o caminhão dele, faça a coleta de lixo em tal bairro. Funciona desse jeito. Eu considero uma forma precária, mas é melhor do que deixar o lixo exposto da cidade na rua. O ideal é a prefeitura comprar os coletores de lixo específico, inclusive com prensa, para fazer a coleta de lixo. O que é que acontece? Quando você contrata, você tem que ter... E a terceirização não exime você da culpa. Você tem que ter cuidado com a manutenção do caminhão, você tem que ter cuidado na qualidade do motorista, se o condutor ele é habilitado para tal categoria, enfim, tem alguns pré-requisitos para você, inclusive, contratar com o poder público e servir ao poder público nessa origem de contrato. Não sei se é o caso aí. Por quê? Porque a Duda traz uma informação que ele evadiu do local, ele fugiu do local. Quando a pessoa foge do local, a gente já fica imaginando que tem algo a esconder, porque quem não deve fica no local. Ah, mas ele ficou com medo de ser agredido, de ser linchado. Tivesse saído do local, tivesse procurado logo uma delegacia de polícia, narrado o que aconteceu, a polícia iria ao local, preservava a integridade física dele, inclusive dentro da delegacia, e ele contaria a versão dele. Mas ele achou melhor fugir. Quando você foge, a gente fica logo com uma pulga atrás da orelha. Mas eu não posso ser irresponsável aqui, Eduarda, em dizer que ele, é diretamente o culpado. Porque eu parto de um pressuposto, para você que está em casa, e a Duda também aqui, que ninguém, Eduarda, vai sair de casa deliberadamente com a ideia de matar alguém no trânsito, ainda mais envolvendo uma criança e um adolescente. Ninguém vai fazer isso. Mas a gente tem que ter responsabilidade na condução. Por isso que existe o dolo eventual, né? Você não tem a intenção deliberada de matar, mas você assume o risco da morte. O dolo eventual existe dentro do trânsito. A Eduarda também traz um detalhe na fala dela, e eu estou vendo uma bicicleta enquanto as imagens estão passando, uma imagem da bicicleta já com eixo amassado. Eu imagino, por analogia, se já tiver informações mais precisas, Esteniel, me avisa, mas eu imagino que a criança seguia nessa bicicleta, ali no quadro da bicicleta, como a gente diz no sertão, no varão da bicicleta,
e a adolescente pedalando essa bicicleta, né? Deveria ser desse jeito. E a conversão que o motorista fez é uma conversão à direita, certo? E imagino, pela dinâmica que a gente está narrando aqui, essa bicicleta poderia estar do lado direito da caçamba, do lado do passageiro, exatamente num ponto que a Eduarda chamou de ponto cego. O motorista olha para o retrovisor direito, mas não consegue enxergar a bicicleta porque está num nível mais baixo e está exatamente nesse ponto cego. E ele abre uma conversão à direita, batendo na lateral, a bicicleta batendo na lateral, e eu não sei se arremessando essas crianças para baixo da caçamba e passando com os pneus em cima, ou foi o impacto somente das crianças na lateral dessa caçamba. Enfim, seja qual for a hipótese, infelizmente, as crianças morreram. Uma tragédia que a gente abre o programa de hoje. Não está sendo fácil. Para a gente aqui, você imagina para a cidade de Souza, você imagina para os pais. Também não está claro, Eduarda, se eles são irmãos, se eles são primos, se eles são só conhecidos, se são irmãos, ó. Confirmado que eles são irmãos, Meu amigo, você imagina para um pai e para uma mãe, você perder 2 filhos assim, num estalar de dedos assim, sabe? Você saber que seu filho e sua filha saíram de casa com plena saúde e você recebe a informação que eles estão mortos ali no meio da rua. É muito difícil, muito difícil. Deus tenha misericórdia dessa mãe, Deus tenha misericórdia desse pai, dos familiares, daqueles que ficaram. Que Deus abençoe a cidade de Souza, que eu tenho certeza que está enlutada nesse momento. Repito, se você de Souza quiser me ajudar, é 993321212, pode participar. E se quiser mandar a sua informação também detalhada através do nosso Instagram, é o Fábio Araújo TV. Eduarda, obrigado pelas informações. Eu volto com você daqui a pouco com mais informações do sertão, da Rainha da Borborema. Infelizmente, a gente abre o programa com uma tragédia dessa. Daqui a pouco eu volto com você, Eduarda. E aí,